Estamos repercutindo a nossa enquete da sexta-feira. Na sexta-feira, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, a gente fez uma enquete a respeito aqui e pediu o seguinte: na sua opinião, qual a principal conquista das mulheres? E aí colocamos direitos civis, igualdade no mercado de trabalho, direitos políticos ou a possibilidade de ser o que ela quiser, mãe, esposa, profissional, política, etc. Foi essa a alternativa mais votada, com 87,3% dos votos na nossa enquete da sexta-feira. Ou seja, a mulher tem a liberdade, a principal conquista da mulher, de acordo com a nossa audiência, ela ter conquistado a possibilidade dela ser o que ela quiser. Mãe. Se ela quer ser mãe, ela vai ser mãe. Se ela quer ter uma família e ser esposa, ser mãe, ela vai ser. Se ela quiser se dedicar à sua vida profissional, ela também vai, além muitas vezes de se dedicar à família. Se ela quiser entrar na política, ela vai também, porque a mulher tem a capacidade, né, de se preparar e ser o que ela quiser aí no mercado também. Então, muitas vezes a lacração tem que ser deixada de lado, né? A gente vê aí mulheres como Lúcia Giovanella, aqui presidente da nossa CINV, não precisa de lacração, não precisou de lacração para ela ser a presidente da CINV, precisou de muito tempo de trabalho, de muita preparação, né? Nós vemos aqui a nossa vereadora, Gilmara, não precisou de lacração para ela ser vereadora, ela precisou atuar, ela precisou trabalhar pela comunidade para ser eleita vereadora, né? E muitas mulheres aqui da nossa cidade, da nossa região, que não precisam de nada de lacração para serem expoentes. Elas precisaram só se preparar e trabalhar. E aí mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, e aí estão figurando na nossa sociedade, independentemente de gênero, ser homem ou ser mulher. O que vale é se a pessoa se dedica, se prepara, e hoje temos essa condição de estarmos aí trabalhando lado a lado com homens, com mulheres, e que se preparam, que trabalham, que se empenham, e esse é o diferencial para que a gente possa ter sucesso na vida e não a lacração que a gente vê por aí. Olha, o PL anuncia Flávio Bussi como pré-candidato a prefeito em Timbó. O cenário político aqui em Timbó ganhou uma nova dimensão com o anúncio oficial da pré-candidatura de Flávio Bussi, que é vereador e advogado pelo PL. A filiação de Bussi ao partido, que tem entre seus membros destacados o governador Jorginho Melo e o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi confirmada com a assinatura da ficha abonada pelo próprio governador Jorginho Melo. O evento de filiação, que foi realizado em Florianópolis, contou com a presença do presidente do PL em Timbó, Jean Schitz, reforçando ainda mais o apoio e respaldo do partido à candidatura de Flávio. A opção pela filiação ao PL se deu não apenas por convite do presidente do partido municipal, mas também por compartilhar dos valores defendidos pela legenda, como a defesa da família, da pátria e também da liberdade. Em suas palavras, o Flávio Bussi expressou confiança e determinação na sua pré-candidatura. Diz ele, abro aspas aqui: "Me sinto preparado para ajudar Timbó do futuro, garantindo o desenvolvimento sustentável da nossa cidade e qualidade de vida para quem vive aqui. Timbó tem potencial para muito mais e acredito que posso colocar a cidade nesse caminho." Palavras de Flávio Bussi. A situação também vai se desenhando aqui na cidade de Timbó. O PL já conversava nos bastidores aí, vinha acompanhando a situação, até era outra possibilidade também de que outro vereador aqui da cidade que poderia vir para o PL, mas aconteceu de o Flávio Bussi vir para o PL, ser o pré-candidato então pelo PL aqui na cidade de Timbó. As articulações políticas vão acontecendo e com o apoio também do próprio Jorginho Melo. E logicamente que quando tem apoio do Jorginho, tem apoio do Jair Bolsonaro, que são os candidatos do PL aqui na nossa região. Flávio se colocando então agora como pré-candidato oficialmente pelo PL aqui na nossa cidade. A gente já sabe o desenho aqui da eleição já está se colocando, né? Já está quase que determinado já. Nós não sabemos ainda quem será o vice do Márcio Elísio, que é um pré-candidato pelo Novo aqui na cidade de Timbó. Ainda nós temos o Douglas Marchetti
e a Gilmara Giotti, que aí deve sair uma chapa com o Douglas como candidato a prefeito e a Gilmara como vice, é o que está se desenhando aí, outra chapa. Muito provavelmente do Flávio Bussi, ainda não está oficialmente determinado isso, mas com essa coalizão que fizeram aí junto ao MDB, é muito provável que o MDB seja o vice aqui do Flávio Bussi, né, através do vereador Haroldo Fibes. É uma possibilidade, justamente pela coalizão que eles fizeram aí antes desse anúncio do Flávio como pré-candidato do PL. Então é muito provável que o Fibes seja o vice do Flávio Bussi aqui na nossa cidade. Enfim, e aí a gente tem algumas incógnitas ainda. Já esteve aqui nos Estúdios da Cultura, prestando entrevista, dando entrevista pra gente, o nosso vice-prefeito Tucci, que disse que deixou bem claro que gostaria de ser candidato a prefeito da nossa cidade. Se ele vai pelo PSDB, se o PSDB vai ou não lançar essa candidatura, ainda não está, né, confirmada, mas é desejo do Tucci. Aí precisa ver como é que vai ficar isso, quem seria o vice do Tucci nessa situação. E aí nós temos o candidato do PT também, já o pré-candidato do PT definido, o professor Caleb. E aí o PT não tem ainda, a gente não sabe se tem ou não alguém que vai como vice, se vai ser chapa pura do PT aqui em Timbó, se vai se coligar com algum outro partido para fazer aí o seu vice também. Então temos essa situação se desenhando aqui na cidade de Timbó. E outra incógnita, claro, que ainda não está definida e que é uma situação muito importante para a eleição timboense, é quem o prefeito Jorge Krieger vai apoiar nessas eleições. Olha, falando em PL, a Procuradoria-Geral Eleitoral pede cassação do mandato do senador Jorge Seife. O parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, com data de sexta-feira, dia 8, pede a cassação da chapa de Jorge Seife do PL. O documento inclui os dois suplentes, Adrian Roger Sense e Hermes Clan. Também multa para o empresário Almir Manuel Atanásio dos Santos e perda dos direitos políticos do senador e do empresário Luciano Hang, todos por abuso de poder econômico e político. O representante do Ministério Público Federal Eleitoral considerou que o julgamento ocorrido pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, ignorou o potencial das provas, sob a alegação de que os eventos narrados não consistiam em elementos robustos para caracterizar os delitos narrados pela coligação Bora Trabalhar, que é formado pela União Brasil, PSD e Patriota, que tinha o ex-governador Raimundo Colombo, do PSD, como candidato ao Senado. Os eventos narrados pela coligação eram a utilização de aeronaves, da estrutura e do pessoal das lojas Avan e da presença na 21ª Semana da Indústria Calçadista Catarinense em Tijucas. A defesa de Seife considera que todos os motivos alegados na denúncia foram analisados na prestação de contas do candidato, que foram aprovados, e que há uma distinção entre apoio empresarial e o que foi efetivado, tanto por Luciano Hang quanto por Almir Manuel Atanásio dos Santos, meramente na condição de pessoas físicas. Mas, para o vice-procurador-geral eleitoral, o fato é absolutamente inverso, pois esses procedimentos caracterizam um desequilíbrio no pleito, até porque é vedada a doação ou empréstimo de bens e serviços por pessoas jurídicas. Então, vejam só, né? O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, tem um posicionamento, já inocentou o Seife, mas há uma avaliação totalmente antagônica por parte da Procuradoria-Geral Eleitoral. E aí agora vamos ver qual vai ser o destino do Seife, nas mãos aí dessas diferentes análises, diferentes interpretações do mesmo fato, e muito diferentes mesmo. O Procon de Blumenau, ele iniciou uma fiscalização importante nos supermercados e farmácias lá no município. O objetivo é de atender a diversas denúncias de consumidores com a alegação de que está havendo abuso nos preços de produtos como repelentes e seus derivados.
Segundo o diretor do PROCON, Alexandre Caminha, a fiscalização tem como objetivo principal orientar os estabelecimentos sobre a situação. Alguns produtos chegam a ter um aumento de até 90%, mas essa disparidade de preços foi observada em uma análise de uma tabela de preços que contém cerca de 70 itens. Inicialmente, a análise abordava apenas 15 itens, porém, ao expandir a pesquisa, foi constatado um aumento significativo na variedade de repelentes disponíveis no mercado. Além disso, foram identificados produtos específicos, como os repelentes com maior concentração de determinados componentes, que, beleza, justificam um preço mais elevado. Mas é importante entender os motivos por trás desses aumentos e também garantir que não haja abuso de preços. Por isso, o PROCON vai avaliar as notas fiscais dos últimos 3 meses desses estabelecimentos e vai realizar a comparação de valores. Aqui em Timbó, a situação do PROCON também realizou pesquisas de preços, principalmente em supermercados da região. E segundo o nosso diretor aqui do PROCON, né, conhecido como Caco, aqui na cidade de Timbó, informou aí que não há disparidade em preços, principalmente de repelentes. A situação aqui está controlada, mas mesmo assim fica aí o adendo, a população pode fazer denúncias caso perceba um aumento, um disparate de preços em produtos, principalmente por conta do período que a gente passa agora, né? O período da dengue, onde o repelente também é uma forma de prevenção, e então pode ser que algum estabelecimento venha se aproveitar dessa situação. Caso isso aconteça, a população é orientada então a procurar o PROCON e formalizar uma denúncia. É incrível, né, como tem esse tipo de situação de comerciantes, comércios que se aproveitam de situações como essa, em que há uma procura maior de determinado produto e aí aumentam os preços. Isso acontece em época de enchente, com água, outros produtos, e agora com repelente lá em Blumenau. Ainda bem que aqui em Timbó, pelo que o Oswaldo Brodwolf, aí o popular Caco, diretor do PROCON aqui da nossa cidade, nos informa de que está tudo sob controle por aqui. Mas vejam lá em Blumenau que teve aumentos repentinos de alguns produtos, de alguns repelentes, e isso foi denunciado lá no PROCON de Blumenau, o PROCON fazendo lá fiscalização a respeito dessa situação. É incrível como tem pessoas que realmente conseguem, até nessa situação, se aproveitar para ter vantagem econômica. Para frear a queda na popularidade, aliados sugerem que Lula adote discurso com tom conservador nos costumes. Os dados das pesquisas Atlas Intel e Genial Quest representaram um duro golpe para o governo, especialmente após a divulgação de uma pesquisa interna do suspeita do Planalto que apontava uma aprovação bem mais otimista. A realidade é que os números reais não poderiam ser mais desanimadores. A pesquisa Atlas Intel, nessa pesquisa é possível ver que a desaprovação atingiu 40% dos brasileiros, enquanto 38% aprovam a gestão de Lula. Os problemas mais citados incluem corrupção, pobreza, criminalidade e tráfico de drogas, além de preocupações econômicas e polarização política. De outro lado, a Genial Quest revela que apenas 35% dos entrevistados consideram o governo atual como positivo, enquanto as avaliações negativas saltaram para 34%. Ambas as pesquisas acenderam um alerta entre os ministros do governo que reconhecem a necessidade de Lula adotar uma postura mais centralizada, principalmente em pautas de costume como aborto, invasão de terras e drogas. Ou seja, eu vou resumir aqui o comentário, porque não tem muito o que se comentar a respeito dessa notícia aqui. Então, para frear a queda da popularidade, os aliados sugerem que Lula adote discurso com tom conservador nos costumes. Ou seja, os aliados estão sugerindo que ele minta. Vamos a Portugal nesse momento, onde tivemos votações. A contagem de 99% dos votos nas eleições em Portugal aponta que a Aliança Democrática, uma coligação do Partido Social Democrata com outros partidos menores, foi a mais bem votada neste último domingo. O Partido Socialista, de esquerda, ficou em segundo,
O líder do partido reconheceu a vitória da Aliança Democrática. O Chega, também de direita, aparece em terceiro. O Chega deve ser o grupo que vai ganhar mais deputados na nova legislação. Eles tinham 12 e já tem 46. Então, a Aliança Democrática comandando a eleição com 29,54% dos votos, Partido Socialista com 28,66% dos votos e o Chega, partido de direita também, com 18,05% dos votos. O número de deputados de cada partido no parlamento ainda não foi revelado, mas nenhum deles terá a maioria. Mesmo a Aliança Democrática, que é o grupo mais bem colocado, só consegue maioria com os deputados do Chega, de acordo com o jornal português Público. O Partido Socialista não consegue formar nem mesmo um governo de coalizão, só com os outros partidos canhotos, de acordo com o Público. Então, esse é o resultado aí das eleições em Portugal neste último domingo. Pois é, o líder lá do Chega foi aquele que no sábado a gente passou aqui, que disse que se ele ganhasse as eleições, se o Chega chegasse ao poder, o Lula não seria persona non grata lá em Portugal também. E agora vamos ver o momento em que o líder do Partido Socialista declara que perdeu as eleições, declara o partido concorrente aí do Aliança Democrática como vencedor. Da diferença tangencial entre nós e a AD e sem desrespeitar os votos e os eleitores dos círculos eleitorais das nossas comunidades, tudo indica que o resultado não permitirá ao PS ser o partido mais votado. Quero, por isso, dar os parabéns e felicitar a AD pela vitória nestas eleições. Já tive a oportunidade de assumir aqui a derrota. Veja só aí o momento em que o líder do Partido Socialista lá de Portugal declara a vitória da Aliança Democrática, que é um partido mais à direita, e mais à direita ainda é o Chega, mas que chegou ali na terceira colocação com 18,05% dos votos, porém foi o partido que mais cresceu, o Chega, né? Vai ter aí em torno de 46 deputados na Câmara Legislativa lá de Portugal. Portanto, eleições lá em Portugal, fazendo com que a direita, os partidos mais à direita cresçam. E, logicamente, o pessoal enxergando, né, onde que o socialismo, afinal, o Partido Socialista era o que governava lá, era o que tinha maioria na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, e agora perdeu, então, as eleições. Vai ter seus representantes, claro, mas não tem mais a maioria. Nada mais à direita lá em Portugal. A notícia importante, interessante aqui no Repórter Cultura: novo teste incorporado ao SUS pode antecipar diagnóstico de câncer em até 10 anos. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que passou a incorporação ao Sistema Único da Saúde de um teste inovador para a detecção do papiloma vírus humano, HPV, em mulheres, representando um avanço significativo no rastreamento do câncer de colo de útero. O teste baseado em tecnologia de testagem molecular é considerado mais preciso, com margem de erro próxima a zero. O ginecologista e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o Dr. Júlio César Teixeira, responsável por conduzir um programa de rastreamento HPV há quase 7 anos, explicou que o novo teste tem a capacidade de substituir o Papa Nicolau tradicionalmente utilizado. Ele ressaltou a característica automatizada do teste, minimizando a interferência humana e proporcionando maior confiabilidade nos resultados. A proposta é que a testagem molecular seja realizada a cada 5 anos, representando um aumento no intervalo em relação ao Papa Nicolau, que exige exames a cada 3 anos. Dr. Teixeira destacou a importância dessa mudança, reduzindo a frequência de exames sem comprometer a eficácia do tratamento. Além do câncer do colo de útero, o ginecologista ressaltou a associação do HPV com outros tipos de câncer, como boca, a vulva, pênis e canal anal. Atualmente, o câncer de colo de útero causa a morte de 16 mulheres por dia no Brasil, com uma a cada 82 minutos, com uma média de idade de 45 anos.
O novo teste tem o potencial de transformar esse cenário ao possibilitar a prevenção e detecção precoce da infecção por HPV, reduzindo a incidência desse tipo de câncer. Veja só, notícia importante aqui, esse novo teste disponibilizado pelo SUS, inclusive, é mais eficaz e que pode reduzir a incidência do HPV. Agora o giro de notícias vai para um giro na Argentina, onde o presidente argentino Javier Milei revogou no último sábado, dia 9, um decreto que aumentava o seu salário, inclusive de ministros e de secretários também, em cerca de 50%. Além disso, ele culpou a ex-presidente, a Cristina Kirchner, pelo aumento. Na acusação à ex-mandatária, Milei citou um decreto de 2010, quando Cristina era presidente da Argentina. Na época, foi estabelecida uma escala ascendente de retribuições ao alto escalão do governo. A medida ainda vinculava os reajustes concedidos aos demais funcionários públicos. Portanto, abro aspas aqui, acabo de ser informado que, em decorrência de um decreto assinado pela ex-presidente Cristina Kirchner em 2010, que estabelecia que os dirigentes políticos deveriam ganhar sempre mais que os funcionários da administração pública, foi concedido um aumento automático aos quadros políticos deste governo, escreveu Milei em sua conta oficial no X, o antigo Twitter. Depois disso, o governo argentino publicou um comunicado oficial. A nota informa a anulação do decreto que garantia os reajustes salariais. Pois é, e aí? Se fosse no Brasil que o governo tivesse aí a possibilidade, com base numa lei de outro mandatário, inclusive, de ter um aumento de 50% no seu salário e também dos seus aliados. Será que isso iria acontecer? Milei revogou essa lei e não teve aumento, não quis o aumento e não repassou o aumento aí para aqueles demais funcionários públicos que teriam direito ao aumento. Realmente o Milei está fazendo uma gestão lá diferente, está fazendo aquilo que ele disse que iria fazer, revogando e cortando na própria carne aí. 50 teria direito pela lei, né? Pela lei teria direito aí a 50% de aumento do salário, mas revogou a lei e não deu aumento a si próprio, nem a secretários, nem a outros cargos que estavam envolvidos nessa lei que vinha lá ainda de 2010 da Cristina Kirchner. Veja só. E assim a gente encerra o nosso bloco de informação nessa manhã de segunda-feira para você, ouvinte do Repórter Cultura.